Olá, segundo ano, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos corrigir a tarefa que eu havia pedido para vocês na aula 9, que era a apostila, página 36 e 37, sobre cilindro. Então assim, no Zoom eu corrigi já o exercício 3, eu já fiz com vocês, então não vou repeti-lo agora. Eu vou fazer o primeiro, página 36, ó. Trabalhando com cilindro, tá, pessoal? Qual é o volume de um cilindro equilátero? A gente viu que todas as vezes que eu falar cilindro equilátero, equilátero para cilindro equilátero, significa que a altura é igual a geratriz, né? Geratriz e altura são iguais, que é igual a diâmetro, ou seja, o meu raio vai ser a metade. Então ele fala assim que tem 12 metros de altura. Legal! 12 metros de altura, logo o meu raio vai ser 6 metros. Raio vai ser a metade porque eu tenho exatamente um cilindro equilátero. Gente, trabalhar com cilindro é muito gostoso mesmo. Tá pedindo o volume. Ok, o volume é a área da base. Área da base, πr ao quadrado, vezes altura, porque é o meu volume. Então, meu volume é igual... Como aqui, pessoal, ele não está pedindo assim para calcular dinheiro, nada, é só me deu assim o valor do cilindro e não pediu para substituir π, eu vou usar π como sendo π mesmo. Π, r ao quadrado é 6 ao quadrado, altura 12. Meu volume é igual a 36 vezes 12 π. 36 vezes 12 dá exatamente 432 π metros cúbicos, volumes sempre metros cúbicos, ok? Tudo bem aí? Estamos na paz por enquanto? Número 2. O exercício número 2, ele fala de um caminhão-tanque. Uma montadora produz caminhões para transportar líquidos com um tanque em forma de cilindro circular, reto, com 12 metros de comprimento. Gente, esse comprimento, você percebe que o caminhão-tanque, o teu cilindro, ao invés de estar em pé, ele está deitado. Então, o comprimento dele é exatamente a altura. A altura desse caminhão, desse cilindro, é 12 metros. Legal. O raio dele, ele fala que é 2 metros de diâmetro. Então, o raio é igual a 1 metro. Lindo, maravilhoso. E 2 metros de diâmetro da base, como mostra a figura. O π, aqui ele pede para usar 3,14, então precisamos usar. Legal. Então vamos começar? Letra A. Letra A ele fala assim, com base nesses dados, determine o volume. O volume para mim é πr ao quadrado vezes altura. Então eu tenho π 3,14, aqui ele pede para abrir, vezes altura, vezes raio ao quadrado, que é um πr ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, vezes altura. 3,14 vezes 12 vezes 1, nós temos um valor aproximado de 37,68 metros cúbicos. Ok? Acabei de achar o volume. Agora nós vamos achar a área, letra B, ele pergunta assim, ó, a área total da superfície do tanque. Pessoal, entenda que o tanque, para mim, vai ter as duas bases, ou os dois círculos. Então, a minha área total, lembra que eu mostrei para vocês, no nosso encontro de Zoom, que a área total é 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, que são 2 círculos, mais a área lateral. Então, vamos comigo aqui, ó. A área da base é 2πr ao quadrado, que são 2 círculos, por isso 2 vezes. A área lateral, eu mostrei para vocês que a lateral de um cilindro é exatamente um retângulo. Quando você fecha o retângulo, a tua base é exatamente o comprimento da circunferência. Então, eu teria, o retângulo para mim seria base vezes altura. A minha base é o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Se você quiser trabalhar assim, ok. Se você quiser colocar em evidência,
para chegar na área total, minha área total seria 2πr, que multiplica este R, percebe que 2πr, coloquei em evidência. Repeti esse R, porque R vezes R ao quadrado, mais altura. Legal. Agora, a gente substitui os valores. A minha área total aqui, ó, área total é igual 2 vezes π, ele tá pedindo para você usar 3,14, que vezes R, o R é 1, então não vai fazer diferença. Aqui faz 1 mais altura, qual o valor da altura? 12. Ó, 2 vezes 3,14 vezes 1, que é 2πr. O raio é 1, eu tinha esquecido de colocar, mas não fez diferença. 2 vezes 3,14, você tem 6,28, ó, 6,28, que multiplica 13, que é 1 mais 12. Bom, 6,28 vezes 13 dá um valor aproximado de 81,64 centímetros, não é centímetros, né? Metros, nós estamos trabalhando com metros, metros quadrados. Gente, volume é cubo, área quadrado. E esse era o nosso exercício número 2. O exercício 3 a gente já fez na aula, no encontro de Zoom. Exercício 4. O exercício 4 fala assim: uma empresa produz perfumes e o vende em embalagens cilíndricas. A gente tem um cilindro. Legal. Aí ele dá o desenho, né? Ele fala assim, o preço da venda para o consumidor é de R$200. Gente, é vendido, a venda é R$200. A venda desse perfume é R$200, contando a embalagem e o perfume. Aí ele fala assim, e cada mililitro custa à empresa R$1. 1 mililitro é igual a R$1 para a empresa, ok? Considerando que o preço do frasco é R$5. Então, frasco para nós, ó, o frasco é igual a R$5, ok? Aí ele pergunta assim, determine o lucro com a venda de um frasco completamente cheio. Um frasco completamente cheio. Eu tenho que saber o volume, né? Então, tá aqui, ó, pessoal. Volume, deixa eu colocar de outra cor. Volume é igual a área da base vezes a altura. A área da base, gente, eu não tô colocando o desenho porque vocês têm o desenho na apostila, ok? Você tem que a altura é 8, você tem que o raio é 2,5, porque o diâmetro é 5. Então, eu vou jogar direto. O volume é igual a πr ao quadrado. 3,14 vezes raio, 2,5 ao quadrado, vezes altura, que é 8. Gente, eu não vou ficar perdendo tempo aqui fazendo a multiplicação, porque isso você consegue fazer. Eu vou ter 2,5 vezes 2,5 vezes 3,14 vezes 8, ok? Eu vou dar direto a informação dessa multiplicação. Meu volume aqui deu 157 centímetros cúbicos. Gente, assim como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico é igual a mililitro, ok? Então, 157 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 157 ml. Centímetros cúbicos e mililitros é a mesma coisa. Legal. Aí, pessoal, ele quer o custo, ele quer saber o lucro. Lucro, para mim, eu tenho que tirar o custo, o que eu vendi, com o que eu gastei, ok? Então, o custo total, eu tenho que pegar outra folha, essa aqui não vai dar. Olha só, pessoal. Então, deixa eu fazer aqui, ó. O custo total, ó. Custo total. O custo total é de R$157, que é o volume, né? 157 mais R$5. Por que R$5? R$5 porque é o preço da embalagem. É igual a 162. Perceba, R$162 é exatamente o preço
que vai ficar o perfume e o vasilhame, certo? 162. Como esse perfume está sendo vendido por R$ 200, olha só, eu tenho aqui então, ó, 200 menos 162. Então, tirando a venda que eu vou fazer, menos o custo que eu tive, eu tenho então o lucro. O meu lucro vai ser de R$ 38. R$ 38. Então a pergunta é: o lucro com a venda de um frasco completamente cheio, o que eu fiz? Eu fiz o volume do frasco. Cada mililitro custa exatamente R$ 1. Então, o volume é exatamente o preço do perfume, do líquido que está ali dentro. Somei com R$ 5, que é o frasco. E aí, ali eu tive o meu custo, que foi 157. Somado com o 157 é só o perfume em si, o líquido em si. Somado com o frasco, que é R$ 5, o problema diz isso, deu 162. Então, meu custo para fazer deixar ele pronto, 162. Como eu vou vender a 200, 200 menos 162, estou ganhando R$ 38 por este perfume vendido. Exercício 5. Olha, gente, tá aqui, ó. Se você não copiou, deixa eu ver se você está enxergando. Tá, ó. Volume, π, r ao quadrado vezes altura. Volume deu 157 centímetros cúbicos, ok? Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. E a gente viu que 1 ml custa R$ 1. Por isso que eu posso afirmar que o volume, ou seja, o preço do líquido, R$ 157, ok? Então, meu custo total é 157 mais R$ 5, porque cada frasco custa R$ 5, 162. 200, que é o valor da venda, menos 162, 38. Copiaram. 1, 2, 3, tirei. Exercício número 5. O exercício número 5, pessoal, é muito legal. Você tem ali uma seringa com um formato cilíndrico, circular, reto. E ele fala assim, nesse caso, vamos arrumar isso aqui, né? Nesse caso, ele diz assim, o êmbolo tem 20 milímetros de diâmetro. Opa, se é 20 milímetros de diâmetro, o teu raio é 10 milímetros. Legal, continuamos. E a seringa está completamente cheia de um medicamento. Para que se possa injetar uma dose de 6 ml deste medicamento, quantos milímetros aproximadamente o êmbolo deve se deslocar no interior da seringa? Percebe? Eu estou à procura da altura. E eu tenho o volume, porque ele está falando um volume de 6 ml. Talvez ele não esteja procurando o valor do êmbolo inteiro. Ele quer exatamente da altura que está o medicamento. E ele fala aqui, é aqui que eu estou procurando, tá, pessoal? E ele fala que é para a gente usar o π como sendo 3. Legal. Então, vamos usar a fórmula do volume. Volume é igual a π r ao quadrado vezes altura. Não temos altura, mas temos o volume. Volume para mim é 6, é igual a 3 vezes 10 ao quadrado vezes h. Gente, só que assim, ó, para mim aqui não é o 6, ele fala que é 6 ml. Só que aqui, 1 ml, cadê? Aqui eu tenho 10 milímetros. 1 ml é igual a 1000 milímetros. Então, aqui eu vou usar 6 milímetros também. 6.000 milímetros. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que usar 6.000, 1, 2, 3, 6.000 milímetros. Porque 6 ml é igual, 6 ml é igual a 6.000 milímetros. Milímetros porque eu estou usando milímetros aqui, ó. Meu raio é milímetros, ok? Então, vamos continuar. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3 vai dar 300. Então, eu teria aqui, ó, 6.000 dividido por 300. Igual a H. 0 corta, 60 dividido por 3, eu tenho 20 milímetros. Ou seja, a altura, a pergunta é
quantos milímetros, percebe? Ele está transformado em milímetros, por isso que eu transformei também esse 6 ml em milímetros. Então, que é 6.000 milímetros cúbicos. Então, assim, pessoal, olha só, como ele pede, ele quer saber quantos milímetros aproximadamente o êmbolo tem que se deslocar no interior da seringa. Vamos supor que o êmbolo estaria aqui, ele vai ter que chegar até aqui, que é exatamente 20 milímetros, ok? A número 6 e última, nós temos assim, ó, 6. Perceba, ele pergunta assim, ó, qual é o volume do plástico utilizado na confecção dessa peça a seguir? É uma peça plástica que tem um cilindro oco no meio. Então, se você olhar, você tem um prisma hexagonal com 6 faces, com 6 lados. Então, nós temos um prisma hexagonal e esse prisma tem bem no centro um buraco. E esse buraco é um cilindro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o volume do prisma. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Legal. Só que a minha base ali é repartida em 6 triângulos equiláteros. Não esqueça disso. Então, eu tenho L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, vezes 6. Porque eu tenho 6 triângulos. Inclusive, você pode simplificar o 6 e o 4. Se você olhar na figura, você vai ver que o L, que é o lado desse hexágono, vale 10. Então, aqui eu teria 10 ao quadrado, eu teria, olha aqui, pessoal, a área da base é igual a 100, raiz de 3, 6 e 4, eu tenho exatamente aqui 3 sobre 2, ok? 100 dividido por 2, eu tenho 50. Então, a área da minha base é igual 3 vezes 5, 15. 150, raiz de 3, vezes a altura. Se você olhar a altura ali no desenho que você tem, é vezes 8, que é a altura. Então, eu tenho 8, 5 vezes 8, 40, 8 vezes 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 1.200, a minha área da base. A minha área da base, não, desculpa, aqui já é o meu volume, né? O meu volume é exatamente 1.200 raiz de 3, ó. Volume. 1.200 raiz de 3 centímetros cúbicos. Joia? Só que isso aí seria se ele tivesse completo, mas foi feito um buraco cilíndrico dentro. Então, agora eu vou fazer o volume do cilindro para diminuir, né? Então, eu teria aqui, ó, o volume do cilindro para diminuir. Eu teria aqui, ó, πr ao quadrado, percebe? Eu não vou abrir o π, porque aqui é um problema assim que foi jogado, não preciso calcular valores, quantidade, nada. Se quer o volume, eu vou deixar em π, ok? Ai, professor, eu posso abrir? Pode, mas eu não vou abrir. É uma coisa a menos para multiplicar. Então, eu tenho π vezes r ao quadrado. R para mim é 2, o R para mim R para mim é 2. Se você olhar lá no cilindro, o diâmetro é 4. Então, você tem π r ao quadrado vezes a altura, que é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32 π. Bom, ele quer saber o volume de plástico que foi usado. Olha só, como eu já nem tenho o valor da raiz de 3, eu também não vou abrir o π. Olha o que eu vou ter. O volume total de plástico que foi usado é exatamente ó, o volume do prisma menos o volume do cilindro, que dá exatamente 1.200 raiz de 3 menos 32 π. Ai, Del, que resposta feia. Dá nada não, gente, sem preconceito. Se fosse pedido o valor, cada metro de plástico custa tanto e tal, com certeza o enunciado teria que dar para mim o valor da raiz de 3. E aí também eu abriria o π. Mas, na realidade, se eu tiver que fazer isso, já está pronto. Eu pegaria o valor da raiz de 3, multiplicaria por 1.200, pegaria 3,14 ou outro valor qualquer que fosse me dado e multiplicaria por 32. Diminuiria, teria achado o volume total. Pessoal, tá aqui, ó. Copiem,
corrija na sua apostila ou no seu caderno. Não desanime, tenha sempre o seu caderno e apostila organizada, completa e corrigida. Tchau, muito sucesso para vocês!